Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós iremos estudar sobre cidadania, tá certo? Todo mundo pega o seu livro na página 93 e vamos começar? Em linhas gerais, podemos dizer que é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão que é um indivíduo que leva a sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive. A cidadania é uma ideia dinâmica, ou seja, está sempre mudando. Que faz a cidadania sofrer mudanças são as transformações sociais nos momentos históricos. A primeira noção de cidadania veio dos povos gregos da antiguidade, com o seu conceito político da democracia. Se hoje entendemos a democracia como um governo que tenta representar a vontade de todos, na Grécia Antiga não era bem assim. Quem compunha a democracia grega era o cidadão. Nos conselhos que decidiam os rumos que as comunidades seguiriam, cada cidadão tinha voz e poder de voto igual, ou seja, nenhuma opinião pesava mais do que as demais. Entretanto, não era conferido o título de cidadão a qualquer habitante das comunidades gregas. Apenas homens livres, geralmente de posses ou guerreiros, filhos de outros homens livres, podiam ser cidadãos. Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos, e suas opiniões não tinham qualquer peso, ou seja, a cidadania só era igualitária dentro de suas próprias assembleias e conselhos. Fora desses meios, as políticas nas comunidades eram feitas de cima para baixo, ou seja, o povo viveria de acordo com os desmandos da elite cidadã. Mas, como dito anteriormente, a noção de cidadania mudou de acordo com os tempos. A cidadania se aproximou mais da forma que conhecemos já nos idos do século XVIII, quando, na Europa, a Revolução Francesa, baseada nos ideais do iluminismo, reforçou a noção de que os indivíduos devem ter direitos equivalentes e iguais perante o governo, independentemente de suas origens ou posição social. Entretanto, esse conceito ainda deixava de fora as mulheres, as crianças e os escravos. Foi preciso muita luta para que o conceito atual, que inclui todas as pessoas, independentemente de quem seja, fosse formado. Vários movimentos sociais, de trabalhadores, de mulheres e de várias minorias se formaram com o objetivo de a cidadania ser plena para todos. Foi um processo longo e que ainda está em movimento, visto que até hoje se faz necessário que as pessoas lutem para fazer valer os seus direitos. Conquistas da cidadania. A ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova, e até hoje há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. Acompanhe alguns exemplos. A relação do servo ou escravo e o seu senhor. Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. Os escravos eram ditos inferiores aos seus senhores, os homens livres. Em determinados lugares, como no Brasil colonial, o escravo sequer era considerado gente, e sim uma mercadoria comercializada para ser usada de acordo com o que o dono quisesse. O trabalhador industrial. No início das fábricas, ser empregado de uma delas era um trabalho bastante desgastante. Além do serviço pesado dos funcionários, não tinham nem direitos trabalhistas nem condições adequadas para exercer sua função, principalmente no que diz respeito à segurança. Além dos homens, mulheres e crianças eram explorados, de forma até pior. Trabalhavam o mesmo que o homem, mas recebiam muito menos.
Mulheres. A noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu. Até recentemente, pregava-se que as mulheres deviam obedecer aos homens, sem o menor questionamento. Os homens podiam castigá-las se assim desejassem. As mulheres serviam apenas para complementar a vida dos homens, cuidar do lar, dos filhos e do marido. Os idosos. Em algumas sociedades, como a dos povos indígenas brasileiros, as pessoas mais velhas são tidas como as mais sábias e por isso suas opiniões e conselhos têm mais peso. Porém, na nossa sociedade, é comum os idosos serem internados em asilos e não terem mais seu ponto de vista levado em conta, por não saberem mais das coisas. Apesar disso, a situação do idoso brasileiro antigamente poderia ser de puro desamparo. Até o ano de 1934, o direito à aposentadoria não era um direito de todos, e sim um privilégio de poucos. Aos que envelheciam, restava apenas viver das economias que fizeram durante a vida, ou ser amparados pelos familiares, pois não tinham mais apoio do governo. A criança. Até pouco mais de um século, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Assim que tivessem forças, começavam a trabalhar pesado com seus pais e levavam uma vida pouco diferente da dos adultos. Não existia a noção de que, nesta fase da vida, a pessoa precisa principalmente de afeto e proteção. A conquista dos direitos. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu do dia para a noite, muito pelo contrário, foi gradual, devagar e ainda não se efetivou por inteiro. Até hoje existe a necessidade de pessoas lutarem para garantir seus direitos. Durante os anos da escravidão, os escravizados resistiam de várias formas. No Brasil, a resistência se manifestou na forma de fugas em massas para uma organização chamada Quilombo, onde os fugitivos se organizavam para viver livres. Os trabalhadores industriais formaram sindicatos que organizavam os movimentos de greve e negociavam direitos para melhorar as condições de vida dos operários. Os direitos de hoje em dia são normais a todos os trabalhadores, são fruto de diversas lutas trabalhistas. As mulheres também precisavam ir à luta para alcançar a igualdade perante os homens. As pioneiras desses movimentos foram duramente pressionadas e discriminadas pelas pessoas da sua época, mas seus sacrifícios não foram em vão. Hoje em dia, existem mulheres empresárias, políticas, que dividem os afazeres domésticos com seus maridos, entre outras coisas. Ainda há muito a ser feito, pois apesar do tanto que se andou com os direitos, ainda existem pessoas que querem dar à mulher o papel de cidadão de segunda classe na sociedade. Hoje em dia, além da legislação para proteger o idoso e a criança, existem vários grupos que atuam em defesa dos seus interesses. A Constituição. O direito que as pessoas conquistaram são somente garantidos por lei, ou seja, são uma obrigação quando são estabelecidos em uma Constituição, que é um conjunto de leis que é a palavra final da lei de um país. Nela, além dos direitos, estão descritos também os deveres de cada cidadão. Constituições, hoje em dia, são feitas com a participação popular, representada através do voto ou de representantes escolhidos pelo povo, mas nem sempre foi assim. Até meados do século XIX, as leis eram feitas unicamente por pequenas elites que governavam todo o resto do país. Desde a independência até os dias de hoje, o nosso país já teve 6 constituições, cada uma atendendo aos anseios de sua época. A Constituição vigente, ou seja, a que deve ser obedecida no Brasil, foi feita em 1988. O direito dos povos.
Como cidadãos de um país, os povos devem ter direitos, ou seja, cada sociedade inserida dentro de uma nação tem o direito de ser governada por suas próprias leis, religiões, organização política e forma de viver, desde que não desrespeite os direitos humanos. Apesar disso, existem vários países que não souberam e ainda não sabem respeitar o direito de povos diferentes se governarem. Em alguns casos, a cultura e o modo de vida dessas sociedades sofreram verdadeiramente extermínios. O Brasil, infelizmente, está entre esses países que não souberam respeitar povos diferentes. A cultura indígena sofreu e sofre bastante com a negligência do governo em relação aos seus direitos. Vamos agora resolver as atividades de classe das páginas 98 e 99. Primeira questão, ele pede para que você veja as opções e marque a que está dando o conceito exato de cidadania. Cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. É também a condição de cidadão, que é o indivíduo que leva a sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive, ou seja, alternativa B. Segunda questão. Pinte apenas que não tinha voz e direitos na democracia grega da antiguidade. Era o escravo e a mulher. Vocês vão pintar essas duas imagens, a primeira e a última. Terceira questão. Em que época o conceito de cidadania se aproximou mais da nossa noção atual? Foi na época da Revolução Francesa, que eles lutavam sobre a igualdade e liberdade. Quarta questão. Complete o texto corretamente usando as palavras do quadro. As palavras vocês vão colocar nessa ordem aí. Direitos, processo, gradual, inteiro, necessidade, garantir e direitos. Aí a frase vai ficar dessa forma. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia. Muito pelo contrário, foi gradual, devagar e ainda não se efetivou por inteiro. Até hoje, existe a necessidade de as pessoas lutarem para garantir os seus direitos. Quinta questão. O que é uma Constituição? É um conjunto de leis que é a palavra final da lei de um país. Nela, além dos direitos, estão descritos também os deveres de cada cidadão. Sexta questão é resposta pessoal, tá bom? Como cidadãos de um país, os povos devem ter direitos, ou seja, cada sociedade inserida dentro de uma nação tem o direito de ser governada por suas próprias leis, religiões, organização política e forma de viver, desde que não desrespeite os direitos humanos. Pesquise e escreva sobre um povo que teve seus direitos violados no decorrer da história e proponha soluções para que esse mal seja reparado. Vocês podem colocar como exemplo o povo indígena, que teve os seus direitos violados. Agora, na página 100, vamos para as formas de organização. Provavelmente, você já ouviu dizer que a união faz a força, né? Essa ideia está presente em muitas ações das pessoas, porque essas se juntam para melhorar a comunidade onde vivem, lutar por seus direitos, exigir providências do governo para ter qualidade de vida, entre outras coisas. Todas essas situações são formas de as pessoas se organizarem, por isso são chamadas de formas de organização. Tais formas, em geral, servem para as pessoas conseguirem atingir um objetivo comum, ou seja, algo que interesse a todas elas. Assim, existem diversas formas de organização.
Primeira, social, que é como no caso das pessoas que se organizam em associações de moradores para melhorar a comunidade onde vivem. Política, como no caso das pessoas que se organizam em partidos políticos para exigir providências do governo para ter qualidade de vida. Ou econômica, que é como no caso das pessoas que se organizam em sindicatos para lutar pelos seus direitos. Na sua comunidade ou no bairro onde você mora, existem locais e instituições que também representam essas formas de organização. Associações, grupos de apoio, empresas, lojas, cooperativas, comitês eleitorais, zonas eleitorais, entre outros. É importante que você participe dessas formas de organização, pois é nelas e a partir da convivência com outras pessoas que você aprenderá a lidar com todos. Também é fundamental para que elas derem certo que as pessoas que as formam sejam sinceras umas com as outras. Portanto, mesmo que você não concorde com as decisões da maioria do grupo, é preciso aceitá-las e contribuir para que tudo dê certo. Formas de organização. Que é o que nós acabamos de ver, que é a social, política e econômica. A nossa organização social. Desde os tempos mais antigos da história humana, o homem vive em grupo. Por isso dizemos que o homem é um animal social. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros povoados organizados no Oriente Médio. Aí no livro de vocês tem um mapa, né? Esses homens, eles acharam mais prático se estabelecer em locais onde as águas fossem abundantes e a caça também, pois a vida ficaria mais fácil e não seria preciso buscar alimentos em locais distantes. Juntamente com o desenvolvimento desses primeiros povoados, surgiram também as inovações tecnológicas, como o controle das águas dos rios e o aparecimento da roda e da escrita. Um breve histórico das desigualdades sociais. O homem vivia a princípio em bandos, e quem os comandava era o mais velho do grupo, pois era quem tinha mais experiência. Com o passar do tempo, esses grupos foram crescendo, graças aos casamentos com membros de outros grupos, formando verdadeiras famílias estendidas. Até então, a propriedade era coletiva, ou seja, não existia dono. Tudo o que era produzido pertencia a toda a comunidade. Como essas famílias cresceram, houve a necessidade de se determinarem os locais onde cada um iria ficar. Surgiu assim a propriedade privada, ou seja, a partir desse momento começaram os problemas, pois a briga pelas melhores terras teve início. Aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe do grupo recebiam as terras mais distantes e mais pobres de recursos naturais. Empobrecidos e com fome, retornavam para os seus antigos chefes e se submetiam a trabalhos forçados em troca de comida. Os chefes foram enriquecendo, pois acumulavam os excedentes, as sobras das colheitas, organizando o grupo para tomar as terras de outros povos. Agora é com vocês. A página 104 e a página 105 vocês vão resolver, tá certo? Espero que tenham entendido. Beijos e até a próxima.